Renovando a mente com Provérbios. 23 de outubro, leitura de Provérbios 23. Nós estamos nesse mês de outubro que tem 31 dias, reservando esse mês para ler os 31 capítulos de Provérbios. Desde o dia 1º de outubro começamos essa leitura, então nós vamos até o dia 31. Cada dia lendo o provérbio do dia. Hoje é dia 23 de outubro, vamos ler Provérbios 23. E se você caiu nesse vídeo por acaso, aqui no canal tem uma playlist chamada Renovando a Mente com Provérbios, onde você pode acompanhar qualquer capítulo de Provérbios para que você possa meditar. Vamos aqui à leitura de Provérbios 23. Provérbios 23 é um capítulo que nos fala sobre prestar atenção em relação a dois pecados: ao pecado da gula e ao pecado da bebedice. São esses dois temas. Claro que nós vamos ver vários outros assuntos em Provérbios 23, mas os temas principais de Provérbios 23 se referem a esses dois pecados: comer em excesso, ter prazer demais em comida e beber, ter prazer nas bebidas, que quem cai na gula e na bebedice não enriquece, não prospera. Quando o texto, nós vamos ler ele, fala que não enriquece, significa que não prospera, não tem crescimento. Quem se envolve nesses dois pecados. Vamos ler aqui. Se torna presa fácil para ser enganado também. Versículos 1, 2 e 3. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Sabemos que muitos políticos, muitas pessoas, quando querem saber como criar as suas corrupções, como entender o que uma pessoa quer, elas convidam essa pessoa para um almoço ou para um jantar. E nesses almoços e nesses jantares, eles colocam manjares muito gostosos com o propósito de que a pessoa fale para essas pessoas o que elas têm no seu coração, para que elas conheçam seus propósitos e possam tomar as suas decisões, sempre preocupadas com o seu próprio interesse. Então, preste atenção nas mesas em que você se senta. Não seja inocente, não seja simples de pensar que alguém que ocupa algum cargo, aqui quando fala de governador, é alguém que ocupa algum cargo importante. Quando ele convida você e coloca um manjar muito gostoso, o que ele quer de você? O que essa pessoa está buscando em relação a você? Preste atenção, pense. Tem um provérbio, um ditado que as pessoas dizem no dia a dia, que é: não existe almoço grátis. Se a pessoa está oferecendo alguma refeição, qual é o propósito verdadeiro? Principalmente se a pessoa ocupa algum cargo importante, o que ela quer de você? Versículo 4, 5. Não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Os versículos 4 e 5 nos falam a respeito de pessoas que vivem lutando para conseguirem riquezas terrenas. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, nós lemos. Aqui em Mateus 6, indo no 19, nós lemos: Não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo o consomem, e onde os ladrões miram e roubam. E o 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aqui em Eclesiastes capítulo 4, lemos no verso 8: há um que é só, e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então aqui Salomão, em Eclesiastes 4, verso 8, está dizendo que tem pessoas que mesmo não tendo filhos, nem uma irmã, ainda ficam todos os dias trabalhando e buscando alcançar riquezas, e eles não param para se questionar: para quem vai ficar todo esse dinheiro que eu estou trabalhando e trabalhando e trabalhando? E é sobre isso que Provérbios 23, aqui nos versículos 4 e 5, está nos falando: não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Isso vai contra a sua sabedoria. Porventura você vai fitar os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Esse versículo não vai contra tudo aquilo que nós lemos. Desde o dia 1º de outubro nós estamos lendo Provérbios, e vários comentários que nós fizemos fazendo a leitura de Provérbios foi referido que em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. E o nosso pão é produto do nosso trabalho. É aquilo que nós comemos, o pão nosso de cada dia é fruto do nosso trabalho. Então, quando está escrito em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias o acharás, está escrito: lança o seu trabalho em várias direções, desenvolva muitas habilidades e depois de desenvolvê-las, depois de muitos dias, o seu trabalho vai voltar para você em riquezas. E nós temos comentado que Provérbios incentiva as pessoas a buscarem a prosperidade, a buscarem o crescimento. E também comentamos que muitos versículos que condenam a preguiça se referem a essa acomodação. Preguiça não é apenas falta de trabalhar. Tem muitas pessoas que têm registro em sua carteira de trabalho, mas depois que elas saem do seu trabalho, elas gastam todo o resto dos seus dias assistindo Netflix, acompanhando Instagram e assistindo muitas notícias. E assistir notícias atualmente significa ficar em um estado de incredulidade, de falta de fé, porque as notícias são todas ruins. Só falam a respeito de corrupção, morte, falta de atendimentos no sistema de saúde e vários problemas. Raramente você encontra notícias que elevam a sua alma. Então, aquele que é sábio, ao invés de gastar o seu tempo com isso, gasta o seu tempo praticando esportes, cuidando das suas refeições, se reunindo com pessoas e fazendo células para a leitura da palavra, se reunindo para desenvolver novos conhecimentos e habilidades para poder prosperar. Prosperar é diferente de enriquecer. Existem pessoas que só querem ganhar mais dinheiro. Como esse homem que Salomão fala em Eclesiastes 4:8.
que ele só quer trabalhar e obter mais dinheiro. E ele nem pensa que ele poderia formar uma família. Não tem filho, não tem irmã, mas ele só pensa no dinheiro. Então o coração desse homem é como Jesus disse em Mateus 6, 19 e 20. Está preso em riquezas financeiras, em ter dinheiro. E é isso que Provérbios 23, 4 e 5 está dizendo. Não canses para apenas ganhar dinheiro. Isso vai contra a sabedoria. Porventura você vai fitar os olhos naquilo que não é nada? Dinheiro, apenas dinheiro, é nada. Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Agora, a prosperidade, que é o crescimento em Deus, nas habilidades, naquilo que você faz de boas obras e de boas ações, isso é algo que ninguém pode tirar de você. Isso fica registrado no céu. E você é reconhecido pelo Senhor, pelo fato de ajudar os pobres, pelo fato de ser uma pessoa que busca sabedoria, que busca ter palavras de sabedoria para ajudar as outras pessoas. Os verdadeiros tesouros são aqueles que estão ligados ao reino de Deus. Existem vários tipos de riquezas. Existem as riquezas terrenas, existem as riquezas eternas. Riquezas eternas são as riquezas que você planta no mundo espiritual. E isso traz prosperidade para a sua vida. É isso que os versículos 4 e 5 estão dizendo. Não se esforce para apenas obter riquezas financeiras, dinheiro. Se você não crescer na sabedoria, no conhecimento de Deus, você não tem nada. Dinheiro por dinheiro é algo que fica na terra. Por isso existem muitas pessoas que são muito endinheiradas, que andam em carros luxuosos, que são pessoas que vestem roupas caríssimas, que moram em mansões e que são estúpidas, que são pessoas pobres no caráter e no tratamento com o próximo. São pessoas que têm apenas dinheiro. São pessoas que, se morrerem hoje, para onde irá a alma deles? Se só pensaram em dinheiro e não entenderam o amor ao próximo. Nós lemos ontem em Provérbios 22, aqui voltando em Provérbios 22, no versículo 2. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. E comentamos que tem muitos ricos que pensam que são melhores do que as outras pessoas. E elas não percebem que o pobre é imagem e semelhança de Deus e que quando uma pessoa ataca um pobre, está na realidade desonrando a Deus. E comentamos também que, por outro lado, existem os pobres que criticam todos os ricos, como se os ricos fossem todos pecadores, pessoas más que não respeitam a ninguém, quando na verdade existem muitas pessoas que têm riquezas financeiras e também são ricas em Deus. Então, nem o rico e nem o pobre podem julgar-se uns aos outros. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Cada um, todos foram feitos por Deus. Agora, a riqueza e a pobreza verdadeira corresponde à riqueza e à pobreza espiritual. Como a pessoa vive no seu caráter e na sua forma de tratar o próximo. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Mas, como eu falei no começo desse vídeo, Provérbios 23, ele ataca duas coisas, a gula e a bebedice. Nós vamos ler adiante sobre a bebedice. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras? Preste atenção em relação a convites que você recebe. E se você recebe convites, não existe almoço grátis. Pessoas
quando têm muitas riquezas, convidam para almoço, para jantares, eles têm o seu próprio interesse. Versículo 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Lá em Provérbios, no capítulo 9, está escrito assim, que se você corrigir o tolo, ele vai ficar irado com você. Corrija o sábio, e ele te amará. O tolo não quer saber de conselhos. Ele quer que você não diga nada. E é por isso que a humanidade recusou Jesus. E o próprio Jesus disse isso. Ele disse: o mundo me odeia. E o mundo vai odiar vocês também. Porque eu falo sobre as palavras que condenam o mundo. E vocês não são do mundo. E é por isso que o mundo não ama vocês. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vemos Jesus falando exatamente isso no versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E veja ainda aqui em João, capítulo 7, no versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Jesus aqui estava falando que o mundo o odiava, porque ele confirmava e falava a respeito das obras do mundo, condenando o pecado no mundo. Retomando Provérbios 23, é sobre isso que o versículo 9 está falando. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O mundo não aceita as correções da palavra de Deus. Por isso o mundo não recebeu Jesus, como o próprio Jesus disse em João, capítulo 7, verso 7, e também não recebe aos cristãos. Ele não vai receber a nós por falarmos as palavras de sabedoria, como está escrito em João, capítulo 15, no versículo 18, 19 e 20, que nós acabamos de ler. 10. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. 11. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará sua causa contra ti. Versículos 10 e 11 estão falando para não entrarmos nas terras daqueles que são fracos, porque o Senhor, ele verá e tomará vingança por eles. Nada pior do que atacar pessoas que são mais fracas do que nós. O Senhor tomará justiça por eles. Nada pior do que ser tratado pela justiça do Senhor contra nós. Verso 12. Aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Porque quando você busca o conhecimento, você vai receber livramento de muitos males e vai receber as recompensas por ter sabedoria. 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. 14. Tu as fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar com a vara não significa, como algumas pessoas interpretam esse texto, que você deve pegar uma vara e espancar o seu filho até deixá-lo roxo.
Fustigar com a vara, vara, significa dar orientação. Então, fustigar significa corrigir sempre. Fustigar significa corrigir e corrigir e corrigir, até que o seu filho compreenda que deve andar no caminho certo. Como você pode fustigar uma criança com a vara? Você pode aplicar pequenos castigos. Dizer, você vai ficar uma semana sem comer isso, aquilo que a criança gosta. E isso tem um propósito, que você aprenda que todas as vezes que você fizer alguma coisa errada, eu vou tirar de você algo que você gosta. E você vai passar por essa privação para que você entenda que todas as vezes que você errar, você vai perder alguma coisa importante para você. Isso vai fazer com que a criança aprenda. Todas as vezes que eu faço alguma coisa errada, eu sou privado de alguma coisa que eu gosto muito. Já vai ser suficiente para que ela tenha orientação. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Veja que Deus fica feliz quando nós acertamos o caminho. Ele tem o prazer de que você acerte o caminho porque ele tem prazer em ver você feliz. Agora, quando nós erramos, o próprio Deus coloca disciplina em nós. Ele permite que nós fiquemos privados de bênçãos que ele poderia derramar sobre a nossa vida, justamente para que nós venhamos a nos voltar para ele e nos arrepender dos nossos pecados. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, todo o livro do profeta Jeremias é um livro que conta a história de um profeta que fala para o povo de Israel: se arrependam de ficarem adorando outros deuses, porque o Deus, que é o Deus de vocês, deseja que vocês o adorem porque ele vos ama e vos colocou nessa terra que vocês estão. E é ele que abençoa as vossas colheitas. E o povo sacrificava nas montanhas, nos outeiros. Outeiros são as montanhas pequenas, são elevações de terra, mas menores. Eles subiam nesses outeiros, queimavam sacrifícios a outros deuses e diziam para o profeta Jeremias: não adoraremos ao Senhor, mas adoraremos a lua, adoraremos aos outros deuses, porque é deles que vêm as nossas fartas colheitas. E com isso Deus permitiu que Nabucodonosor da Babilônia entrasse em Jerusalém e os levasse como escravos, e eles ficaram por 70 anos como escravos, e a mensagem do profeta Jeremias era: o Senhor vos colocará em terras estrangeiras como escravos, para que vocês sirvam fartamente aos outros deuses, e para que vocês entendam e valorizem a herança que o Senhor vos deu. Então, Deus fazia isso com o seu próprio povo. O livro de Jeremias fala sobre isso. 16. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus fica alegre quando nós aprendemos a sabedoria. 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. 18. Porque deveras significa verdadeiramente, porque verdadeiramente há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Malograda significa frustrada. Não será frustrada a tua esperança. 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Então, esses 3 versículos estão falando em você andar no temor do Senhor. O temor do Senhor todo dia significa colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida todos os dias. Não pare e perca seu tempo olhando para o lado, vendo os ímpios prosperando e pensando que eles fazem tudo o que eles querem e vão bem. Não tenha inveja no coração dos pecadores. Não tem nada que um pecador tenha que você não possa ter. Você pode ter prosperidade, você pode ter riquezas financeiras dadas por Deus, você pode usar a roupa que você quiser,
andar no carro que você quiser também, se você for diligente, se você buscar de Deus orientação para que você possa prosperar e enriquecer. Mas, muitas vezes, Deus não permite que você avance porque você fica com os olhos focados exclusivamente na riqueza. E como nós lemos aqui nos versículos anteriores, no 4 e no 5, não te canses para enriqueceres. Dá de mão, isso vai contra a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Então, o ímpio, aqui no versículo 17, 18 e 19, você não deve ter inveja dos ímpios, dos pecadores, porque eles só têm as riquezas terrenas. Eles só têm um carro, boas roupas, boas festas, mas eles não têm ao Senhor. Se eles morrerem agora, para onde vai a alma deles? E a inveja que muitas vezes se pode ter em relação ao que eles têm é algo que todo cristão pode ter, porém, como prosperidade, com a bênção do Senhor. E é isso que o texto está falando, no 17, 18 e 19. Veja o 18. Verdadeiramente há um fim bom. Não será frustrada a tua esperança quando você confia no Senhor. Então o 19 fala, ouve tu, ou seja, ouça tu, filho meu, e seja sábio, dirige no caminho o teu coração. Dirige no Senhor. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. O caminho é que você ande com o Senhor. E você pode receber a prosperidade com o Senhor. Não há nada que o ímpio tenha que você não possa receber, mas da parte do Senhor. É diferente quando você tem a riqueza, tendo também a riqueza espiritual. Você passa a ser uma pessoa que administra as suas riquezas, abençoando o reino de Deus e usando os recursos para fazer aquilo que honra e louva a Deus. Os pecadores podem ter luxo, mas o luxo é algo meramente terreno. Quando eles partirem, não levam nada, e além de não levarem nada, ainda perdem a sua salvação, se não se voltam para Jesus e não o recebem em nenhum momento da sua vida. E se você está ouvindo essa mensagem, caiu aqui por acaso e você pensa, eu tenho muita riqueza, saiba que as suas riquezas não vão levá-lo para o reino de Deus. E existe um reino de Deus. E existe também um inferno. E se você não recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e não dedica as suas riquezas ou conquista as suas riquezas com corrupção, fraude, trapaça e crimes, então a sua vida ainda está em perdição. Versículo 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Veja que o 23 fala que é para comprar. A sabedoria, a disciplina e a prudência significa que é para investir nisso. O 20 e o 21, como nós já lemos, fala sobre os beberrões de vinhos que comem carne, cairão em pobreza. Versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. 25. Alegrem-se o teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Regozijar significa ter novo gozo. É regozar. Regozijar é gozar duas vezes. A sua mãe vai gozar de ter sido sua mãe e vai regozar, vai gozar de novo. Ou seja, vai ficar sempre feliz pelo fato de ser a sua mãe. Dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Mais um versículo que condena o envolvimento com
prostitutas e com mulheres estranhas. Mulher estranha é aquela que você encontra no meio do caminho, no meio do mercado, no meio da farmácia, no meio da rua, que você nunca viu e de repente ela aparece lá, com uma roupa chamando a atenção e sendo uma pessoa que facilmente se envolve com você para destruir a sua vida. Lá em Provérbios capítulo 5, condena-se a mulher adúltera. O capítulo 6, na parte final, fala que aquele que adultera com uma mulher é tolo, porque no dia da vingança o marido não receberá nenhum presente. E o capítulo 7 fala a respeito de um jovem que saiu na rua e uma mulher casada, cujo marido havia saído para fazer uma viagem, o convidou para se deitar com ela e ele aceitou o convite. E Provérbios 7 fala que ele não sabe que ele está indo como um boi para o matadouro. Por quê? Aquele que adultera uma vez sente o prazer desse pecado, sente a adrenalina desse pecado correndo no seu sangue e depois ele começa a pensar que isso é uma grande aventura e começa a gostar de fazer isso. E começa a fazer isso 1, 2, 3 vezes e de repente aparece uma mulher casada que tem um marido violento e de repente ele cai na armadilha. Porque a adrenalina, a excitação fazem a pessoa cair e ficar presa nessa corrente da mulher estranha e da prostituta. Tanto que quando você conversa com essas pessoas que vivem fazendo isso, elas falam, é uma adrenalina, mas é uma adrenalina que leva para o inferno. 28. Também ela, a mulher estranha, como um salteador, ou seja, como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. É por isso que o versículo 28 fala que a mulher estranha e a prostituta, elas multiplicam os pecadores, porque elas fazem os homens que caem nesses laços ficarem acorrentados nisso. É por isso que a pornografia prende tantas pessoas, porque elas disparam gatilhos de adrenalina e de ocitocina e de dopamina, que é o hormônio do prazer. E a pessoa fica presa nisso. Versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então esses últimos versículos, do 29 até o 35, falam claramente a respeito daqueles que caem em bebidas alcoólicas. Para quem são os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causa? Tropeçam na rua, se machucam e não sabem quem foi que os bateu. Ficam com os olhos vermelhos. É para os que se demoram perto do vinho, para os que buscam bebida misturada. Não olhe para o vinho, quando se mostra vermelho, quando brilha no copo e se escoa suavemente, porque no final você vai ficar como uma cobra, né? A cobra não morde, ela não consegue morder, porque ela não tem dentes, né? Então você morderá como uma cobra, ou seja, você vai ficar dando dentada onde não tem, e como o basilisco picará. E os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. É o que os bêbados fazem. Falam bobagens. Vêm, né? Tem aquela história daquelas pessoas que dizem: saí com aquela mulher e nem sei como, quando percebi, nem sei como estava com ela. Assim como também tem mulheres que depois de terem sido embriagadas,
dizem, eu nem sei como que eu saí com aquela pessoa. Por quê? Porque se envolveram com a bebida forte. Serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Fala aqui a respeito do vício da bebida alcoólica. A pessoa desperta e ela diz, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Fuja, portanto, da gulodice, porque podem existir más intenções, não existem almoços grátis, e cuide também das bebedices. Fuja disso. E, como diz aqui o texto no versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Compre sabedoria, compre disciplina. Seja disciplinado em relação a não cair em glutonarias e em bebedices. E tenha prudência em relação às decisões que você toma na sua vida. Procure amar a Deus em primeiro lugar, ter na sua mente formar uma família, ter na sua mente dedicar a sua vida para cuidar da sua alma e do seu relacionamento com Deus e da sua família, e em buscar prosperidade, não riqueza. Quando você tem prosperidade, que é o relacionamento com Deus e o crescimento constante, a riqueza virá como consequência. E você será sábio para usar as riquezas juntamente com as riquezas de Deus. Não como os tolos, que têm apenas dinheiro, mas que não têm riquezas.